estamos basicamente tomando todos os caminhos para uma grande crise, tanto demográfica quanto econômica no futuro. E esse vídeo aqui vai envelhecer muito, mas muito bem no futuro, beleza? Então, hoje eu vou trazer aqui uma reflexão sobre análises que eu trago aqui. Hoje não é um vídeo mais sobre opinião, sobre pensamentos, mas com um pouco de análise econômica, uma análise demográfica, talvez assim seja dita. É sobre um grande problema que tem no Brasil e que está acontecendo no mundo inteiro, e que vai afetar a gente tanto economicamente quanto vai mudar o mercado, vai mudar tudo que a gente conhece hoje do jeito que está no futuro, beleza? Nós estamos com um grande problema no Brasil, que é o que? As famílias, antigamente, a população em geral, a taxa de fecundidade era 5, 6, tá? Algumas famílias aí, por exemplo, como a minha, da minha mãe, a taxa de fecundidade, no caso por mulher, era o que? 9 filhos, minha avó teve 9 filhos. E aí, isso também em outras famílias, em outros avós, tudo mais, era comum, tá? Tanto por questões de que não tínhamos a questão de anticoncepcionais, camisinhas e tudo mais, os contraceptivos e tudo mais, a cultura. E aí, hoje, foi decaindo a média foi decaindo drasticamente. E hoje em dia nós estamos, o Brasil, por exemplo, o último índice é de 2022 e nós estamos com 1,6, ou seja, 1,6 filho por mulher. E decaindo cada vez mais. Agora, por que isso está acontecendo? Questões culturais, estrutura cultural do país, do Brasil, do Ocidente. Mas isso não acontece não no Brasil, mas também acontece, por exemplo, em países da Europa, acontece nos Estados Unidos, tá? Países tanto desenvolvidos, principalmente os desenvolvidos, estão tendo taxa de fecundidade por mulher cada vez mais baixa, ou seja, as pessoas estão deixando de ter filhos cada vez mais, cada vez menos as pessoas têm filhos e cada vez mais tarde, por questões X, Y e tudo mais. E o que isso ocasiona? Por que ninguém está conseguindo visualizar isso agora, que é um grande problema para o futuro, e que ninguém tá olhando isso, cara, e vai envelhecer muito bem, tá? Quando a gente pode ver as principais coisas que afetam a economia, como eu já disse algumas vezes aqui, oferta e demanda, tá? Isso vai ser, acho que o rei de tudo. E uma das coisas que principal, quando você vai crescer, você vai se desenvolver e tudo mais, você ter uma casa, ter um teto, alguma coisa do tipo, que é o setor imobiliário, que tem um apartamento, tem uma casa, tem um terreno, tem um sítio ou algo do tipo. E qual é a principal demanda que faz com que as pessoas comprem esse tipo de coisa? É exatamente a população, o crescimento da população, a expansão das cidades e tudo mais. Assim como, por exemplo, uma cidade que quando a população está muito grande, começa a se verticalizar para ter mais densamento ali, mais pessoas por metro quadrado, fica mais barato e tudo mais. Porém, acontece diversas outras coisas. E a cidade vai crescendo para os lados por causa da população e o crescimento da população e tudo mais. Beleza? Só que estamos diminuindo a demanda, porque a população está diminuindo, e ninguém está vendo isso, porque hoje nós estamos com 1,6, mas nós estamos sofrendo o efeito de 20 anos atrás, 15 anos atrás, porque 15 anos atrás, nossa taxa de fecundidade eu acho que era o que? 3, alguma coisa, ou 4 talvez. E aí, futuramente, a gente vai conseguir sentir isso de forma mais drástica ainda. E aí, o que demanda o setor imobiliário é exatamente isso. Ai, rapaziada, meu despertador. Meio papo sério agora de despertador. Recapitulando, rapaziada, tive que atender o telefone. A demanda ela vai vir do setor imobiliário e tudo mais por questão da população. Então, quando a população está crescendo e tudo mais, eles precisam procurar casa, apartamento e tudo mais. E isso precisa do setor de imóveis, por exemplo. E existe essa grande especulação no setor de imóveis sobre o preço. O que está acontecendo? A população está tendo menos filhos, menos demanda de pessoas querendo apartamento, casa e tudo mais, mas o preço não está baixando.
entende? O custo tá mesmo alto, a especulação tá alta, e mesmo assim não tá baixando. Futuramente vai ter uma demanda cada vez menor e tudo mais, e o preço uma hora vai ter que, como se diz na economia, a bolha vai ter que estourar, e aí pode ser uma correção, alguma coisa do tipo. É totalmente especulativo, tá, cara? Eu não sou um economista e tudo mais, mas questão de oferta e demanda, é questão de taxa de fecundidade da idade das pessoas, idade dos jovens e tudo mais. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a idade, por exemplo, da população de um país. Quando a gente tem a idade da população de um país, onde aqui tem as pessoas de 65 anos, os homens, vou colocar geral, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, basicamente, se a gente pudesse ver um funil, alguma coisa do tipo, pessoas de, vamos colocar aqui 18 na ponta, tá? E aí a gente tem menos jovens, tá? Menos jovens e mais pessoas velhas. Isso em algum momento vai acontecer, tá? No período de população. O funil aqui de população, em algum momento ele teve diferente desse aqui, né? Em algum momento ele teve, por exemplo, aqui não tinha 18, tá? E aqui no meio tinha as pessoas mais que tinha de 65 normal. Aqui digamos que a gente tinha meia idade, vamos colocar aqui 35, e aqui a gente tinha as 18, tá? A maior população, a parte da população estava no meio, onde está a parte maior. E aí, essas pessoas são as pessoas que contribuem, por exemplo, no INSS e tudo mais, que pagam os impostos para as pessoas de 65 para cima possam ter sua aposentadoria. O que está acontecendo no Brasil, de acordo com a taxa de fecundidade e tudo mais, o que vai acontecer futuramente, tá? Vai ter exatamente um funil, um triângulo aqui, tá? Por causa da taxa de fecundidade que está baixando drasticamente. Então, a gente vai ter basicamente isso aqui. Claro que não vai ser retinho e tal, a coisa de idade, mas as pessoas de 18 mais, vamos colocar aqui adultos e tudo mais, vai ter crianças, mas eu vou colocar 18 aqui, vai estar muito pequeno. As pessoas que vão contribuir aqui vai ser um número minúsculo em relação às pessoas que são mais velhas, tá? E isso está acontecendo não só no Brasil, como países como Itália, Alemanha, outros países aí do leste europeu, até o próprio Estados Unidos também está aumentando, ou seja, diminuindo muito a taxa de fecundidade. Isso vai ter um efeito gigantesco, tá, na economia e tudo mais. Outro grande ponto, tá, que a gente vai ter aí, que pode fazer uma análise demográfica sobre a idade da população, é a questão da maior transferência de patrimônio, digamos assim, maior transferência de riqueza que vai ter nos próximos anos, tá? Que é da geração anterior para geração Z, beleza? A gente teve um boom na população aí, na geração anterior à nossa, e aí quando essa geração acabar, digamos assim, chegar no seu limite, esse nível de riqueza que está gigantesco com eles, com as pessoas que são mais velhas, vai ser transferidas para as pessoas da geração Z e ali da outra geração, tá? E aí existem vários textos e blogs sobre uma quantidade gigantesca de transferência de riqueza, patrimônio e tudo mais, investimentos, para as pessoas que são mais novas. Essas mesmas pessoas que, por exemplo, da geração Z, que eu faço parte, não tem, tá? E por que isso vai mudar tanto? De acordo também com a análise demográfica, por que isso vai mudar tanto os mercados? Tá? Vai ser uma transferência de riqueza, tal. Só que os gostos são diferentes, o mundo é diferente para nós do que eram para eles. Por exemplo, a geração anterior ele tinha como muito bem para si, bens patrimoniais, tá? Casas, terrenos e tudo mais, que realmente foi uma cultura que valorizou muito, ou seja, assim, que nunca ouviu aquela quem é de investimento sempre ouve: quem investe em terra não perde, não erra, alguma coisa do tipo. Quem investe em terra não erra, sempre vai estar valorizando, alguma coisa do tipo. Isso realmente algum tempo foi verdade. Só que com análise de taxa de fecundidade, isso não vai ser mais realidade no futuro. Ou seja, na média, investir em terreno, imóveis, não vai ser
tão bom quanto parece, ou tão bom quanto foi nas gerações anteriores, principalmente por causa da demanda. A demanda vai ser muito menor, beleza? E isso se não houver outros tipos de problema de intervenções artificiais do Estado e tudo mais na economia. Show? Beleza? E aí, expliquei a parte do INSS e a parte da transferência, tá? A geração Z, geração que vai receber essa grande quantidade de patrimônio e tudo mais, tem tendências e gostos totalmente diferentes. Não curte tanto bens patrimoniais, tá? E tem mais tendências a gastar dinheiro com viagens e experiências, muito mais do que a geração anterior. Isso vai mudar totalmente a forma de consumo, tá? Mundial, que a gente vai mudar muita coisa que a gente tem como realidade hoje em um período de curto de tempo. Então isso vai trazer grandes oportunidades de criar riqueza, oportunidades de criar negócios, oportunidade de criar negócios online, negócios físicos. Vai mudar drasticamente por causa da oferta e demanda, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E outro ponto que eu queria deixar aqui bem claro, para esse vídeo envelhecer muito bem, que não é todos os países que estão tendo essa taxa de fecundidade que está baixando drasticamente, beleza? Países como, por exemplo, África, alguns outros países mais subdesenvolvidos e alguns outros países da América Central tem uma taxa de dificuldade crescente, cada vez mais crescente. E esses países, essas regiões estão mandando, não é que eles estão mandando, as pessoas sempre estão migrando, né, para outros países, como os países que têm a taxa de fecundidade mais baixa, que é o que está acontecendo, um grande problema na Europa hoje, tá? Que existe uma grande quantidade de imigração acontecendo para a Europa, e as pessoas daquela região e cultura têm sofrido bastante, porque a pessoa que chega com uma cultura X, ela tem a cultura de fazer 3 filhos na mulher dele, 5 filhos na mulher dele. Já a pessoa que tem da cultura, que já é residente daquela região, tem um filho, ou talvez não tenha nenhum filho, entende? Entende que em 40 anos, esse cara dessa cultura que imigrou vai colocar a cultura dele totalmente dentro da região do cara, porque o cara não vai ter filho, o cara não vai ter irmão, o cara não vai ter primo, o cara da região. E aí essa cultura vai ter que se entrelaçar e tudo mais, ou talvez até ser engolida pela cultura regional do cara que só tem um filho, 2 filhos, no máximo hoje em dia. Um país desenvolvido tem poucos filhos. E aí de outras culturas, a gente vai ter culturas aí que tem a taxa de dificuldade alta. Países ali acho que Emirados Árabes e tudo mais, não vou saber falar agora o nome, mas eles têm uma taxa de dificuldade alta. Não são todos os países que estão baixando assim, beleza? Isso vai trazer uma grande mudança no mercado, pelo fator de taxa de fecundidade, a mudança de riqueza que vai ter das pessoas que nasceram anos atrás para a geração Z, que tem um nível de tendência totalmente diferente, de consumo diferente, consumo para comprar roupa, consumo para comprar carro, consumo para comprar imóvel, tá? E vai ser totalmente diferente. E aí essa é a análise que eu queria trazer, que vai envelhecer muito bem no futuro. Acho que eu consegui falar aqui vários pontos bem interessantes que eu queria falar. A parada do INSS, que pra mim, que mora aqui no Brasil, cara, é furada, não vai acontecer. Se for acontecer, vai acontecer por um valor minúsculo, porque vai ter pouca pessoa jovem, tá? Pouca pessoa aqui, ó, entre 18 até o período de contribuição, para sustentar o restante aqui de mais 65, que vai ter muita gente, mas muita gente. E aí a única forma que tem para o Estado resolver isso é ele aumentando a idade para se aposentar. Então pessoas que se aposentaram em 65 vão se aposentar em 69, 70. Essa é uma tipo de estratégia. E outra estratégia é aumentar a quantidade e a porcentagem de imposto sobre essas pessoas que são mais jovens. Entende? As pessoas que moram hoje no Brasil, como eu, já tem uma taxa de imposto altíssima. E aí no futuro, com a taxa de fecundidade baixa e pessoas se reproduzindo pouco,
não tem como mudar mais isso aqui. Vai ter muitas pessoas mais velhas que vão ter que estar aposentadas, tá? E quem vai sustentar essa aposentadoria vai ser justamente os mais jovens. E aí vai ter um grande problema aí que a gente vai ter que enfrentar no futuro. E eu falo aqui um pouco sorrindo, mas isso não vai ser legal. Isso tem um teorzinho de revolução, beleza? Teorzinho de revolução para nossa geração sobre o Estado e tudo mais. Eu vou ficando aqui com esse vídeo de hoje bem diferente de todos que eu já postei, mas eu precisava fazer um vídeo desse jeito, falando da taxa de fecundidade, a mudança de idades, tá? Vai ter mais pessoas velhas no futuro e tudo mais. China já tá resolvendo essa parada que ela teve um boom na população, teve que colocar leis e tudo mais, o Estado intervir para colocar a população para ter um filho no máximo e tudo mais. Já tá mudando totalmente essa, como é que fala? Esse tipo de lei, diretriz, já estão ali dando, parece que alguns benefícios já para as pessoas terem um pouquinho mais de filhos, porque quando você tem um boom de filhos, entre, por exemplo, uma taxa de fecundidade por mulher de 6 filhos, e aí do nada, de forma artificial, você coloca que todas as pessoas têm que ter apenas um filho, né? Digamos que em desenho seria aqui, ó, no gráfico, todas as pessoas estão tendo um filho. Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo. Deixa eu ver. Todas as pessoas vão ter que ter, estão tendo, no caso, 6 filhos. Aí artificialmente o Estado pega, ó, só pode ter um. E aí no gráfico vai ficar assim, ó. Entende? Vai ficar assim. E aí, antes da intervenção tava assim. E aí o gráfico que eu mostrei pra vocês um pouco mais linear, com alguma coisa artificial, fica mais ou menos assim. E a grande questão é que isso aqui não vai ficar estático assim como tá? Que é